Forte abraço para você que está nos acompanhando em qualquer ponto do estado do Maranhão, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. E sempre de início a gente faz aquele convite muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral e não esqueça do seu feedback, que é muito importante. É através da sua mensagem que a gente está trabalhando incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo. Hoje aqui nos estúdios do Podcast, o seu podcast, nós estamos recebendo um amigo, um parceiro de profissão também, ele que também é professor, né, e cientista político. Vai falar de muita coisa das eleições de 2026. Luiz Guterres, muito obrigado por aceitar, na verdade, o nosso convite. Eu sei que está na correria muito grande, né? Ontem foi o seu aniversário, mas muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje nos nossos estúdios. Que é o senhor que agradeço o convite, né? Vai ser um prazer colocar para todo mundo que acompanha seu programa um pouquinho que a gente entende sobre a política do Maranhão e do Brasil. Mas antes da gente entrar nessa pauta, Guterres, vamos falar um pouquinho quem é Luiz Guterres, né? Eu falei agora há pouco, você é professor, ainda está trabalhando na área de professor, sim, não é isso? Sim. Qual é a área? Eu sou professor do Senac há 18 anos, né? Sou administrador e cientista político por formação. Então, eu trabalho com esses jovens do Senac há mais ou menos há uns 18 anos. Também sou professor do preparatório de concurso, juris concurso. E também agora está na área aí do jornalismo, sim, blogueiro, né? Mais ou menos há uns 4 anos a gente criou um blog, né? Portal de Notícias Luiz Guterres, onde tem uma média de 20 mil visualizações por postagem. E a gente está levando um pouco de informações aí para os nossos amigos. Perfeito. Como é que você... a sua formação, na verdade, você é daqui de São Luís, é Ludovicense? Sou maranhense, sou de São Luís. Ludovicense. Ontem eu completei 44 anos, né, 13 de abril. Né? E aí, como eu te falei agora há pouco, né, sou administrador, minha primeira formação, formado pela UEMA, e me formei em 2015 em Ciências Sociais e Políticas pela UFMA. Mas já conhece também alguns municípios aí no estado do Maranhão? Acredito que dos 217 municípios que o Maranhão tem, eu já devo ter conhecido uns 60, 62. Já viajou bastante. Até dando aula, a gente já conheceu muito também, ministrando aula aí pelo Maranhão. Tem alguns vídeos teu que tá viralizando muito aí nas redes sociais. Teve um que tu fez uma aposta, né, de um galeto, né? E teve agora outro vídeo que você fala categoricamente, afirma, né, que o Bride não vai ganhar as eleições. Por que você está fazendo esse tipo de vídeo? É incentivado alguém ou mesmo a ideia sua mesmo? Ou é alguma coisa em relação à análise que você tem feito? A gente faz uma análise. A do Galeto eu já sabia que o Bride ia sair candidato, eu fiz mesmo realmente para poder provocar. Em relação ao Bride não ser governador, por que eu afirmo que o Bride não será governador? Porque eu vejo que o Bride hoje ele faz as coisas de forma muito individualizada. E como cientista político, eu sempre digo que política é grupo, né? É entendimento, é coletivo. E aí eu vejo que o Bride, depois que ele saiu da prefeitura, agora que é recente, a gente já vê que já vem perdendo um pouco daquele marketing, daquela coisa. Eu acredito que a tendência é diminuir mais ainda. Claro que a gente não pode negar que o Bride tem um bom marketing. O Bride é um gestor interessante que a população de São Luís gosta. Mas quando a gente fala em Maranhão, não é só São Luís. Né? Então eu acredito. E outra coisa, é porque muita gente às vezes não reconhece o trabalho do Brandão, mas para mim o Brandão é o melhor governador que o Maranhão já teve. Você que é da Baixada, acredito que você deva concordar comigo. As obras, as coisas. E aí eu acho que até outubro muita coisa vai acontecer. E eu vou reafirmar, creio eu, que o Bride não será eleito governador do Maranhão. E você, como é que você avalia, no caso, foram 5 anos, né, de administração na sua capital, na capital São Luís, ou seja, na cidade que você nasceu e você mora? Com todo respeito aos eleitores do Bride, eu comparo o Bride, aquela pessoa que contrata um pedreiro, um profissional, para fazer só a frente da casa. Aí quem a fachada. Então quem passa na fachada da casa vai dizer, nossa, que casa linda. Mas se você entrar, você vai ver que a casa está lá desabada. É mais ou menos o que o Bride faz. Ele faz as avenidas e, assim, confesso que ele faz normalmente o beabá, o básico, e não entra nos bairros, não faz. Pergunto, qual foi a grande obra estruturante que o Bride fez? Vamos pegar o transporte público. Teve uma nova licitação? Nunca teve. Estamos próximos a outra greve. Tudo bem que agora é a Ismênia, mas ela vai pegar um legado dele. Isso. Ciclovias. O que o Bride realmente fez de tão impactante? Então, ele faz obras, né? Isso ninguém vai negar, só que é impulsionado pelo marketing, pela mídia, e são obras que ele sabe fazer de uma forma onde todo mundo olha. No caso, você fala-se como no caso, acho que foi a Rosiana Sarney que fez aquela Via Expressa, não foi? Perfeito, algo novo, impactante. A gente não vê nada impactante, né? Beleza, ele faz uns elevados, umas coisas, como eu falei, ele faz para o povo olhar. Mas se você for entrar para dentro dos bairros, na zona rural, é muita carência, é muita coisa realmente precisando. E são obras que eram para terminar em 3, 4 meses, terminam em 8, 9 meses. Né? Onde eu já começo a ver a população um pouco chateada. Eu acho que a Ismênia não vai ter tanto
privilégio em ser prefeito nesses próximos 2 anos. Ela vai ter muita cobrança e ela vai ter que ser muito inteligente, ter muito jogo de cintura para poder realmente levar o mandato dela da melhor forma possível. E ela já está demonstrando uma inteligência muito boa, Sim. né? Ela recentemente fez o pagamento, o repasse, na verdade, aí do recurso para o Adenor Abelo, coisa que Bride não fez, não foi isso? Ou seja, levou tempo para levar o repasse ali para o Hospital do Câncer e ela, né, prontamente repassou. Ou seja, quem ganha com isso é a população que está ali naquela situação. E como é que você vê as outras áreas? Você falou muito a questão de infraestrutura. Eu não sou daqui de São Luís, mas eu recebo muitas denúncias que a saúde não está lá, essas coisas. Que você vai, às vezes, numa UPA aí não tem, né, estrutura. Eu já fui em umas 2 UPAs, vi pessoas dormindo na cadeira que é para ficar esperando o paciente. Como é que você avalia, por exemplo, as outras áreas da gestão de Bride? Eu acho que a questão da saúde é um problema até nacional, né? Muito precário, muitas coisas. E a gente que precisa realmente hoje de saúde pública, a UPA, o Socorrão, essas coisas realmente vai passar por muita dificuldade. Eu tive o desprazer do meu pai, por exemplo, morrer dentro de uma UPA, né, sem um atendimento básico. E a gente, no Socorrão 1, Socorrão 2, o Hospital da Criança também não é diferente. Né? O Hospital da Criança você vê uma estrutura linda por fora, mas às vezes falta médico, falta o básico, falta insumo. E aí do que adianta ter uma bela estrutura e tu não ter o básico para poder salvar uma vida. Então eu acho assim, que, com todo respeito, serve para todos os gestores, não somente a gestão do Eduardo Bride, precisa esquecer um pouco o marketing e focar realmente na eficácia, no que se faz o processo. É porque, infelizmente, a população brasileira, eu como cientista político afirmo, não gosta muito de política. Tanto é que já se diz desde criança, não se discute política, mas devemos discutir política. Porque se você tem seu emprego, eu tenho meu emprego, se a gente paga imposto, tudo é por causa da política. Não necessariamente da política partidária, mas tudo gira em torno da política. Direto e indiretamente. Direto e indiretamente dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então a gente precisa entender do que é política, né? E política não é como futebol, que você só vai pela paixão. Isso. Ou seja, tem que ter essa noção, o voto consciente, na verdade. Perfeito. Né? Luiz, então no caso eu vou fazer muitas perguntas agora, já pegando esse gancho, pegando mesmo essa questão de cientista político, ou seja, você entende do que vai falar. Eu vejo algumas pessoas reclamando que o Bride ele é aquele político que odeia a política. Ou seja, ele não fala com a classe política, né? Ele tinha dificuldade ali, por exemplo, de falar com a Câmara de Vereadores. E algumas obras, por exemplo, com seus secretariados, né? Ele mesmo, né, falava ali na frente, mas tu não vê aquele secretariado, ou seja, tomando a frente das obras. Mas, do outro lado, o povo, algumas pessoas falam, mas bom é isso. É o gestor que se preocupa realmente com o povo e não com a classe política. Como é que você avalia isso? Eu acho assim, que o vereador ele foi eleito também pelo povo, né? E então, assim, o vereador precisa ser respeitado, né? Ele é uma ponte, né? Da população até para o poder executivo. Do povo com o poder executivo, né? Com a prefeitura, né? O vereador legislativo, o prefeito executivo. E aí, às vezes, eu brinco, a impressão que eu tenho é que o Bride ele é o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, o secretário, ele é tudo em um só. Né? Porque ele quer resolver tudo. Né? Se você for perguntar, por exemplo, quem é um secretário de comunicação de Bride, não sei nem se tem. Isso. Né? Já quem está falando aqui de comunicação não sabe nem se tem. Então, assim, eu vejo uma gestão dele muito centralizadora, que isso é ruim. Isso é ruim. É porque realmente ele bate no peito, às vezes até com muita soberba, e a população, boa parte da população de São Luís abraça isso. Mas para quem for realmente observar muito a fundo, há muita carência na gestão dele. E como é que você avalia essa questão, por exemplo, também, eu vi, não sei se foi Imperatriz ou a Ceilândia, ele falou muito na tecla a questão que o Maranhão que é pobre. Mas assim, o Maranhão é pobre. Mas São Luís fica onde? Fica no Maranhão. Vamos lá. São Luís tem, acho que 20% da população do Maranhão todo está em São Luís, 25%, né? Então, se o Maranhão é próprio, São Luís também. Então, assim, a gente... Ele fez algum programa para tirar? Não consigo lembrar. Não teve geração de programa, de geração de emprego e renda. É isso que eu estou dizendo. Cadê o projeto impactante do Bride? Né? Bora fazer curso de capacitação, vamos gerar emprego e renda, vamos fazer algo realmente impactante. Né? Será que o IDH de São Luís, nesses 5 anos, evoluiu com ele? Isso ele não fala. É interessante a gente pesquisar e buscar essa informação, mas de antemão não evoluiu. O IDH de São Luís continuou mesmo. Então, assim, cadê o impacto? Cadê realmente as coisas diferentes? O que ele faz, de fato, são obras, né, que a gente consegue olhar. Mas coisas impactantes, infelizmente, São Luís não evoluiu. São Luís é pobre, como o Maranhão é pobre. Como é que você também está avaliando a questão do início da pré-campanha dele? Ele foi ali para o sul do estado, eu vi alguns vídeos, algumas matérias que teve muito evento esvaziado, né? Ou seja,
Nós estamos diante de dois Brides, um da rede social e outro da vida real. Eu até brinco, porque se tanto todo mundo que comenta nos posts dele realmente votar, ele vai ter mais votos que o presidente dos Estados Unidos, né? Mas o que a gente vê é que Imperatriz foi um público pequeno, e a Sailândia menor ainda, né? Isso. Eu acredito que pelo semblante dele na saída do evento de Imperatriz, ele ficou tenso, tanto é que ele distrata alguns jornalistas lá na hora. É o que eu sempre falo, São Luís é uma parte do Maranhão. O Maranhão são 207 municípios. Daí ele já sentiu um pouco isso em Imperatriz, na Sailândia, e na hora do pega para capar, sei não. Você acha que ele se lançou candidato muito, muito tarde? Era para ele ter sido desde o ano passado ou não? Eu não sei quem deu essa estratégia para ele, né? Acho que ele jogou muito com o que a população queria também, né? Ele viu que a população estava abraçando esse suspense, ele deu uma continuidade. Mas uma coisa que me chama a atenção nele é porque ele não se posiciona nem se ele é de direita nem de esquerda. Mas parece que agora vai ficar mais difícil para ele, né? Agora ele vai ter que deixar mais claro. A escolha da vice dele fica muito clara, a questão dele ser de direita, né? Parece que já deixou de lado a galera de quem chama de dinistas, né? Já deixou um pouco de lado. Mas até então a ideia dele era querer abraçar todo mundo em um pacote. Só que isso não é legal, porque na política você tem que ter lado, tem que ter posicionamento. Eu acredito que não se faz política sem posicionamento. Não existe, fazer política de forma neutra. Não existe. Ou você é do lado A ou do lado B. E parece que ele entende que ele vai caminhar com a direita. Acho que ele vai levantar a bandeira do bolsonarismo aqui no Maranhão. Pelo menos no primeiro momento, é isso que dá a entender. Então, no caso, não há possibilidade dos dinistas futuramente se aliar a ele? Talvez no segundo turno, para poder derrotar o Brandão, né? Já que eles têm essa rivalidade, mas a gente vê realmente o sentimento do Bright ser um sentimento de direita. Já vem reparando há muito tempo. Por mais que ele não declare, mas acho que isso fica até nítido. Mas vale lembrar que quando ele foi deputado, ele era líder do governo do Flávio Dino. Sim. Aí eu acredito que ele se afastou muito por causa da opção do Flávio pelo Edivaldo, né? Uma eleição onde o Bright foi derrotado pelo Edivaldo. Mas hoje eu vejo o Bright mais para a direita do que para a esquerda, né? Os movimentos dele, a tendência dele, a escolha da vice, né? Ela é de direita. Eu acredito que hoje o Bright caminha mais para a direita do que para a esquerda. Você falando isso aí, eu tô analisando aqui uma situação, ou seja, o Bright parece que ele está tão difícil de dialogar, ele tem tanta dificuldade de dialogar, acho que até com o próprio irmão, Fernando Brade. Ou seja, porque eu estou lembrando agora, o Fernando Brade deu muitas entrevistas, né? Deixou muito aberto ali a possibilidade dos dinistas ir desde o início já com o Brade, né? E agora está distante, ou seja, parece que não há um diálogo muito positivo nem do Fernando com o próprio prefeito, o ex-prefeito de São Luís, né? A gente vê que o Fernando até tenta, né? Tentou, a gente vê ele levou várias vezes os deputados em eventos do Bright, né? Conversava muito, participou de reuniões com o Felipe Camarão, com o Otelino, com o Rodrigo Lago, ou seja, mas parece que o Bright... Eu tenho amigos, são ex-secretários do Bright, que eu não vou citar o nome, uma questão de ética, que ficaram 3 anos na gestão do Bright, que conversou com o Bright 3 vezes. Né, que tinha muita dificuldade de ser atendido, né? Se não atende um secretário, como é que vai atender futuros parceiros? Daí, então a gente vê que até a galera da esquerda, os dinistas, como a gente gosta de chamar, sentiu isso do Bright, sentiu essa frente. De cara ele descartou logo a Elisiane. Né? Ele e o irmão. O irmão até nisso endossou também. Ele foi em Brasília, né? Ele fez questão de ir até Brasília para deixar isso muito claro. Eu não quero. Acho que ali começou realmente o afastamento dele em relação a esse grupo de nicho. Até tanto é que a Elisiane já é do PT, deve ser candidata a senadora da chapa que o Felipe é candidato a governador. Então, assim, não sei se isso no segundo turno não pode pesar. Né? É muita coisa. Como dizem, né, lá na Baixada tem um cidadão que fala muito, que há muita água ainda para percorrer aí por debaixo dessa ponte. Eu costumo brincar que ainda está na fase do treino ainda. Exatamente. O jogo ainda vai começar. E o jogo ainda vai começar. Em relação, por exemplo, você acredita que vai ficar mesmo esses candidatos que estão aí, ou ainda pode surgir mais, ou alguém pode diminuir? Talvez se diminuir é o Felipe Camarão, né? Com todo respeito a outros nomes, mas eu acredito que fique aí no quarteto, né? Laésio, Felipe Camarão, Eduardo Bright e Orleans Brandão. Em relação a esses 3, né? Você acredita, claro, evidente, né? Que o Orleans é a continuação do governo Brandão, né? Quem vai votar em Orleans é porque quer a continuação. Sim. O Brade, votar no Brade é quem quer que Brade faça no interior aquilo que ele fez... Teoricamente, São Luís. São Luís, né? E o Laés seria a mudança de chave? Eu acho que o Laés, de fato, é aquele cara, de fato, de direita. Isso. Né? Eu vejo o Brade hoje ainda muito... Por mais que eu diga que ele é de direita, mas muito em cima do muro. Né? O Laés sempre deixou claro que ele é de direita. Acho que o Laés, de fato... nunca teve o apoio abertamente também do Bolsonaro. Eu sinto essa falta desse apoio. Não sei por quê, porque é um cara que sempre vestiu a camisa, levantou a bandeira, mas eu acho que o Laés, de fato, seria essa mudança de chave em relação aos outros. De fato, se for
já se fala em mudar tudo, não estou dizendo que vai mudar para melhor, né? A gente só sabe também quando for gestor. Seria o Laércio. O Brade, para mim, não. Até porque o Brade até outro dia estava no grupo do Flávio Dino. Então, assim, não dá para falar que é tão diferente, que é tão novo assim. Eu vejo muitas pessoas falando que o Brade foi assim, o melhor prefeito de São Luís, um dos melhores prefeitos do Brasil. Você já falou algumas deficiências da gestão dele, mas por que ele conquistou essa imagem de melhor prefeito? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre Tadeu Palácio. Na minha opinião, Tadeu Palácio foi muito mais gestor do que Eduardo Brade. Só que na época do Tadeu Palácio não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha as redes sociais. E aí se passou muita coisa em branco. Mas o Tadeu Palácio, eu tenho 44 anos, foi muito mais eficaz do que o Eduardo Brade. Pena que na época do Tadeu não tinha redes sociais. A gente sabe que as redes sociais elas alavancam muita coisa, né? Elas alienam, né? Elas passam muitas das vezes uma informação que não é verdadeira. Mas assim, pegando os últimos prefeitos, para mim Tadeu foi muito superior à gestão de Tadeu, muito mais eficaz do que a gestão do Eduardo Brade. Então, ou seja, o Brade trabalha muito com marketing. Sim, né? E isso é muito bom. A equipe dele, isso é fantástico. Ninguém pode discutir que ele tem um marketing muito bom. A oratória é muito boa, isso ele é muito preparado, isso é indiscutível. Mas aí, assim, nesse início de pré-campanha dele, a equipe de marketing não está fazendo um bom trabalho, né? Porque a repercussão é extremamente negativa. Né? Isso é interessante. Só rapidinho, eu vi alguns municípios aí lá na Baixada fazendo um adesivaço, né? Lá em Pedro do Rosário, recentemente, teve um que, não sei se eles adesivaram 5 carros. Então, ou seja, um fracasso muito grande. Será que o Brade pensava que ele seria um Bolsonaro da vida, né? Porque Bolsonaro é aquele que chegava no aeroporto, enchia o aeroporto e não sei o quê, aquela multidão, né? Que ia atrás dele. Será que ele achava que ele seria isso? Não, eu acredito que agora ele está vendo a realidade, né? Porque uma coisa é você estar com o poder nas mãos, né? Tendo a prefeitura de São Luís da capital à sua disposição, agora é você só ser um pré-candidato, não sendo mais prefeito da capital, né? Agora é o testamento para a equipe dele de marketing. Esses movimentos que você acabou de me citar já deixa a gente parar para pensar. Será que vai dar continuidade? Será que é uma coisa, tendo a máquina na mão, outra coisa, agora não tendo mais a máquina? Será que a eficácia vai ser a mesma? E a gente começa a ver movimentos bem fracos. Perfeito. Em relação ao teu conhecimento aí na área da política, você acha que ele errou ao indicar já precocemente, né, a vice? Eu acho que ele, com todo respeito à Ismênia, né, eu vejo que a Ismênia está começando uma gestão tentando manter a comunicação, mas até então a Ismênia no campo político era desconhecida, e eu acho que ele faz a mesma coisa agora, esse mesmo movimento. Eu acho que é uma decisão muito dele, muito única, muito individual dele, né? E também acho que ele foi muito afoito. Tanto é que o Orleans ainda não escolheu ainda o vice, o Laes ainda não escolheu, o Pro Felipe ainda não escolheu se for candidato, e a gente vê que ele se antecipou muito, tomou para ele essa decisão. E aí um outro problema que ele tem, esse individualismo dele. Mas tem uma situação, Guterres, que a gente tem que analisar. A Ismênia, ela é maranhense, né? Ela é de Bacabal, né? Parece Bacabal. Sim, de Bacabal. E ela era professor e policial. Professor e policial. E eu não sei se procede, eu não vou aqui, viu, gente? Eu não vou aqui afirmar, mas já me disseram que a vice do Brade, a pré-candidata a vice, ela não conhece o Maranhão, ela só conhece um pouquinho ali de Imperatriz. Diz que quase nem mora em Imperatriz. Ela vai muito em Imperatriz porque ela tem empresas. Assim, me disseram, não sei se isso procede. Mas assim, Kelso, eles até mandaram fazer isso. Ó. Se tu encontrar ela por aí, pergunta de alguma cidade da Baixada lá na tua região que ela não sabe, ela não conhece. Então há uma discrepância aí, uma diferença muito grande em relação, por exemplo, à Ismênia, que conhecia e conhece o Maranhão. Né? A Ismênia não tinha um conhecimento político, mas era praticamente ludovicense, né? Já mora aqui há muito tempo, professora, policial militar, só não tinha um know-how político. Mas eu digo em relação a isso é porque até então ela não ofuscava muito o Brade. A mesma coisa o Brade busca. E no caso da candidata a vice dele ao governo, algo que me chamou a atenção foi a entrevista dela, que em vez de falar plano de governo, ela falou plano de negócio. Então a gente vê que realmente ela tem nas veias a questão do empreendimento, a questão de ser empresária, essas coisas, e ela é bolsonarista declarada. Entendeu? Então, assim, eu acho que a decisão foi muito dele. Esse é o grande problema dele, não vir grupo. Eu acredito que essa escolha passou única e exclusivamente por ele. Não teve pressão, por exemplo, de grupo de empresários? Eu acho que não. No máximo, mas assim, ele cedeu e disse, eu quero. Entendeu? Porque assim, o Brade, uma verdade seja dita, quando ele bota o pé na parede é do jeito dele e é do jeito dele. Basta ver com o que ele fazia, né? Com os vereadores de São Luís, né? E você acredita que não há uma mudança? Não pode ter uma mudança aí? No caso daqui para as eleições, é ela mesmo vai até o final? Porque aí é ruim para ele, né? Poder pode, né? A gente sabe que na política é muito dinamismo. Daqui para a convenção, muita coisa mexe. A gente sabe disso, né? Política não é algo estático, né? Hoje o cara tá com 40%, amanhã tá com 4%. Mas eu acredito que ele não muda, não. Até pelo orgulho dele. Eu creio que ele não mude.
Em relação, voltando um pouquinho aqui, Guterres, em relação à questão do transporte público, né? Eu vindo para cá para o estúdio, mais uma vez, né, acompanhando aí essa, que não é mais novela, acho que já é uma minissérie, né? Já tá chato, né? Já é uma minissérie. E, assim, ele conseguiu, você acredita que ele conseguiu colocar na cabeça da população ele não é o culpado, e sim os empresários? Em boa parte da população ele colocou. E aí a população precisa entender que ele tem uma participação Ele é o direta gestor, no processo. Ele é o gestor municipal. Então não adianta Porque dizer... eu já vi algumas audiências públicas, ninguém da prefeitura aí. Ele não vai. Né? Nem dizer que ele não resolve, ele nem vai. Então, assim, se chama na Câmara, os secretários não se participam. Então, assim, dizer que ele não tem... trocou várias vezes, né, o secretário. Trocou e ninguém dá resposta. E, na verdade, são secretários por nomenclatura, né? Por questão burocrática. Mas quem manda realmente no final sempre era ele. Então a gente vê que ele tem uma parcela de culpa muito grande e a população precisa entender isso. Não que os empresários não tenham culpa. Eu acho que quem não tem culpa mesmo são os empregados, né? Mas os empresários têm mais... O Bride precisa entender que ele tem uma parcela muito grande dessa de culpa. E a população precisa entender que ele não é o benfeitor, né? Porque ele vai lá, faz um vídeo e diz, olha, não sei o quê, não vai ter aumento. Mas vamos olhar os subsídios, estão sendo passados de forma correta? A situação dos ônibus. Ele prometeu uma nova licitação e não fez. Né? Será que ele não joga muito para a galera ficar com raiva dos empresários e o povo mesmo que sofra? Agora é a vez da Ismênia, agora vamos ver o que ela vai fazer. Teve a questão dos vouchers, né? Dos vouchers, que muita gente acha que está pagando completo, é só R$30 o valor e você inteira o restante. E já ficou muito claro pela Câmara que é um processo ilegal, né? Não foi feito dentro de um processo correto. E aí a população também se ilude. Eu estou andando agora de... É 99, eu acho, né? Isso. É o 99, eu estou andando agora de 99. E aí tudo faz parte de uma questão mercadológica que ele é bom nisso, né? Até então é muito bom nisso. Mas a gente vai, semana que vem provavelmente deve ter uma nova greve. E aí, o povo sofrendo de novo? Aí agora é muito fácil botar a culpa na... Agora, desculpa o termo, da coitada da Ismênia. Mas ela está pegando uma continuidade, um processo. Agora vai ser complicado se tiver uma greve semana que vem, né? Porque tem um show aí, né? Semana que vem, dia 21. É o Gansas? Exatamente. Já imaginou, meu irmão? Não, mas aí, já aí a prefeitura, o governo do estado vai dar, acho que, táxis, ônibus, avião para todo mundo poder ir. É complicado. Mas é precário, né? Precisa rever, porque é algo que já está enraizado. E ele não resolveu o problema de fato, né? Ele foi empurrando pela barriga e deixou agora para a Ismênia tentar resolver. Fazendo mais uma pergunta, a gente vai falar de outra coisa que eu quero também, questão da Assembleia Legislativa, mas só assim, você acredita que vai dar para ele tempo para ele fazer uma pré-campanha, percorrer esse Maranhão, que é gigante, 217 municípios. Eu acho que humanamente é impossível, na sua concepção. Como é que você avalia isso? Ele vai ter que se rebolar, mas não vai ser fácil, não. Acho que o Orleans já fez esse processo e está fazendo a volta. Né? Acho que nesse sentido o Orleans está na frente. Já tive a oportunidade de alguns interiores, a marca Brandão é muito forte. Talvez aqui na capital nem tanto, mas em alguns interiores a marca Brandão é muito forte. Até que todas as pesquisas, ou empate técnico, ou um pouco na frente do outro, o Orleans na frente, o Bride, mas ali tudo muito próximo. E eu acho que, sabe qual é o problema que eu acho que o Bride vai sofrer na hora de começar a campanha propriamente dita dos candidatos a deputados estaduais e federais? Quando buscarem pelo Bride e sentir que não vai ter aquele apoio. Eu já tive a oportunidade, com você também, de ser candidato, a gente busca muito apoio da majoritária. Então, se o Bride não esticar esse braço para esses candidatos, ele vai sentir o que é pressão. Ele deve ficar ali com pouco partido também, né? Vai ficar com pouco partido e aí muitas das vezes não adianta só gravar um vídeo. Entendeu? A gente sabe que fazer política, fazer campanha, você já foi candidato, eu que já fui candidato, não é tão simples assim. Com certeza. Guterres, como é que você avalia também a questão aí da Assembleia Legislativa, né? Está terminando aí também, né, a eleição o mandato da Iracema Vale, na frente da Assembleia, que não foi fácil, né? Teve uma briga muito grande, foi parar lá no STF. E, cara, tem uma galera boa também, né, querendo entrar, né? Eu fiz uma análise, né, eu posso errar, mas eu acredito, são 42 deputados estaduais, eu acho que pelo menos de 15 a 16 devem rodar, desculpa o termo, devem entrar, porque são muitas pessoas fortes do lado de fora. Muita gente boa. Vamos lá, eu acho que da oposição ao Brandão, boa parte deve ir, né? Ficar de fora. O próprio Ricardo Rios já deu tchau, né? Que vai ser candidato a deputado federal. Aí o Otelino também vai ser o Otelino vai ser deputado federal. Então já são dois, né? O Otelino deve ser eleito deputado federal, creio eu. Mas o Ricardo Rios, muito difícil ser eleito deputado federal. Você acredita que o Otelino pode ser mesmo? Tem mais chance que o Ricardo Rios. Eu acho que se for botar de 0 a 10, ele tem 8. Eu fiz essa pergunta porque lá na minha região, na Baixada Maranhense, ele perdeu em todos os
todas as suas bases. Né? Talvez ele vai ter ali algum votinho em Pinheiro, mas ele perdeu Santa Helena, ele perdeu Pedro Osório, perdeu Turilândia, perdeu São Bento. Onde eu estou citando municípios que ele foi muito bem votado. Algo assim de torno de 4, 5 mil votos cada município. Ó, Pedro Rosário ele teve quase 5 mil votos. Turilândia ele teve quase 5 mil votos. Então, Turilândia está com Pedro Lucas, né, que é federal. Em Pedro do Rosário está com Márcio Gé. Então, assim, eu tenho dificuldade de ver onde ele vai buscar esses votos. Mas eu vejo muito dentro do PSB, a formação da chapa, acredito. Que eu ainda não fiz essa... porque eu estou olhando não estou olhando com os outros concorrentes, eu estou vendo dentro do PSB com quem concorre com ele. Acredito que dê para fazer um, e esse um deve ser ele, porque os outros têm menos potencial. Então, eu estou olhando para dentro do PSB. Né? Acho que o PSB consegue eleger um, e esse um deve ser ele. Voltando para a questão da Assembleia, como é que você... A questão, por exemplo, você falou de oposição, né? Dificuldade. A questão do Wellington, que foi para o lado do Bright, né? O Wellington do curso. Eu também não entendi, né? Porque o Wellington já sofreu tanto com o Bright, com o Roberto Rocha na última vez, né? Foi praticamente descartado. Mas o Wellington tem aqueles votos de amigos, né? De pessoas que admiram ele, né? É um cara que sempre fez oposição, mas eu acho que agora... O Wellington sempre vai assim, né? Não vai, quando chega na hora, foi. Eu costumo dizer que não dá para descartar o professor Wellington, né? Isso. Tem um histórico já, mas não vai ser fácil. Né? Sabe que não vai ser fácil, porque a concorrência é muito grande. Pegando um candidato da oposição... Eu acredito que o Bright também não sei se vai ajudar ele assim. Isso que eu estou te falando. Na hora do pega para capar só vídeo não vai adiantar. Entendeu? É mais fácil e claro, o Brad deve ajudar muito, é o irmão, o Fernando. Sim, esse para mim tá eleito, né? Deputado federal é a mesma coisa, se olhar dentro do PSD, deve fazer 1 ou 2 e a primeira vaga dele indiscutível. Se tu for pegar para ver, por exemplo, o Leandro Belo, que é ligado ao Felipe Camarão, que é oposição ao Brandão, vai ter muita dificuldade, inclusive até dentro de Timon. Né? Então, assim, é um nome que eu vejo que vai ter dificuldade em voltar. Talvez o caso Lula, porque teve 80 mil votos na eleição passada, talvez não tenha um know-how, um recal aí de alguns votos, possa voltar. O Rodrigo Lago reclama, critica, mas perdeu todas as suas bases. Até porque dentro do PSB, onde eles vão concorrer, tem um garoto que já está eleito, que é o Marcos Miranda Júnior. Esse aí deve ser o mais bem votado do PSB. Então, assim, é interessante depois a gente fazer essa... O Júnior. O Miranda Júnior, filho do Marcos Miranda, que foi candidato a prefeito de Bacabal. Sim. Deve ser o primeiro colocado do partido. Então, assim, nomes como esse que fizeram oposição ao Brandão, eu acredito que bem poucos vão se salvar e voltar. Mas vão ter muita dificuldade. Agora, claro, né, se a gente for olhar por partidos, a gente vai ver que muitos outros também vão ter dificuldade de retornar. Cara, e é aquela loucura, desculpa falar assim esse termo, né, do MDB, cara. Ali é só, meu irmão, é só Costa Grossa, vamos dizer assim, né? Eles apostam eleger até 20, né? Eu acho muito. Eu já fiz os cálculos, acredito que 18 deve eleger, mas muita gente grande vai ficar de fora. Deputado de mandato, aliado a Brandão, vai ficar de fora. Aí, no caso, Brandão, Orleans seja eleito, deve colocar como secretário. Aí vai adaptando. Eu vejo muita gente boa aí que deve ganhar as eleições, que deve disputar e deve concorrer e vai vencer. Assim, por exemplo, aí eu vejo... posso falar aqui em relação à questão do evento do Orleans, que eu estava lá presente. Eu achei muita força do Gleidson Rezende, por exemplo, entendeu? Outra pessoa que eu achei forte já é para federal, o Vinícius Ferro, parece que está eleito. Né? Do MDB está dentro. Tá Apesar da chapa do MDB também tem muita gente grande que vai ficar de fora, acho que deve ser, se não for o primeiro colocado, o segundo. O Gleidson Rezende também acho que fica entre os 3 primeiros mais bem votados, entendeu? Muita gente. Você analisa, você já viu alguma coisa, você que é muito bem informado em relação à possibilidade da Iracema realmente vir para o Senado ou não? Está decidido mesmo? A gente ouve nos bastidores que há essa possibilidade, né? Mas aquela história também, até quando ela vai esperar para tomar essa decisão? Porque existem outros pré-candidatos que já estão fazendo campanha há algum tempo. Tudo bem, ela tem um know-how, ela tem um grupo, ela tem tudo. Mas ela já levantou a bandeira do Everton. Será que já não é um pouco tarde? Agora, se dá para os dois... Rosiana também sai candidata ao Senado ou não sai, que até hoje também é essa interrogação, entendeu? Eu vi uma informação, não sei se procede, que eles poderiam fazer a troca, né? Da Iracema ir para o Senado e o Everton vir para federal. Aí entendeu? É mais viável. Porque estão batendo muito nele essa questão lá do INSS, né? Do roubo do INSS, enfim, a questão. Então, ou seja, ele está querendo dar uma baixada e vir para federal, né? E com todo respeito ao senador Everton, hoje a imagem dele é muito arranhada. Só não consegue ser pior do que a Elisiane, né? Mas hoje a imagem dele é muito arranhada. Seria interessante fazer essa permuta. Agora, uma coisa importante, eu acho que essa eleição de governo passa muito por apoio de um determinado partido, pelo PL daqui da Detinha. Um grupo grande, um grupo coeso,
né? Eu digo nas minhas redes sociais, quem realmente vai interesse em ganhar essa eleição tem que abraçar esse grupo. Porque é um grupo hoje, acho que 41, 42 prefeituras, muito coeso. Não há possibilidade do Josimar ficar neutro, não se envolver? Aí seria até interessante até para o próprio PL. Acho que por tudo que aconteceu com ele nos últimos meses, tudinho, acho que seria até interessante ele ficar mais neutro que levantar uma bandeira de um determinado candidato. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar recente com a esposa dele, com a deputada Detinha, e ela levantou essa possibilidade. Por enquanto, ainda tem o nome dela, né? Que também pode ser candidata ao Senado, que também não é descartado, que é uma outra potência, outro potencial. Porque eu ouço muito algumas pessoas falando que em relação a questão do PL, né? Porque teve agora essa situação lá do STF e, queira ou não queira, ali, enfim, o Flávio Dino mexeu, vamos dizer assim, os pauzinhos, né? Mas, assim, é uma força muito grande. Ele, na Assembleia, se não me engano, parece que ele estão querendo fazer 6. 6, exatamente. Então, e sonha em fazer 4 novamente federal. 4 para federal. Então é uma força muito grande. O PL, ele tem. O PL, assim, o PL eu acredito que resolveria a eleição de qualquer candidato. E podem falar o que for do Josimar, mas é um líder. Líder. Você vê que os liderados seguem o seu líder, né? É difícil, né? Todo mundo fala assim, mas o Josimar vai perder o PL no Maranhão, vem fulano. O PL vai acabar no Maranhão, essa é a grande verdade. O PL, tudo bem, o PL, por causa do Bolsonaro a nível nacional, é gigantesco. Mas hoje no Maranhão, se não for pelo Josimar, pela Detinha, não teria esse tamanho. Isso é fato. Quem conhece o Josimar, quem conhece a Detinha, são grandes líderes. E os liderados caminham com ele. Então hoje, uma vitória de quem quer ganhar o governo passa muito por ter o PL. Você falou agora há pouco a questão do UF, voltando um pouquinho, é desgastado, só não ganha da Elisiane, eu concordo contigo. Mas se for realmente o Everton o candidato do governo e o André Fufuca o outro nome, então nós podemos ter uma grande possibilidade do governo não fazer os 2 senadores? Sim. Eu vou ser sincero, você tem 2 nomes que podem caminhar com o Brade, eu não sei se realmente vai ficar, né? Até porque um já levantou que vai caminhar com o Laésio, que é o Roberto, mas tu tem o Dr. Hilton e o Roberto Rocha, né? 2 nomes interessantes, né? Que são oposição, teoricamente, hoje ao governo, que podem ficar com uma dessas 2 vagas, né? Assim, tu sabe que eles são de Senado, sair perguntando, 80% da população não sabe quem vota. Exatamente. Tem gente que não se lembra de quem votou na eleição. Não sabe quem votou, não sabe nem se vai votar em 2 candidatos, pensa que é só em um. Então, assim, a eleição de Senado ela é muito diferente. Então, assim, eu vejo hoje o Roberto Rocha e principalmente o Dr. Hilton, com muito potencial. Né? Ainda está longe. Agora, você falou o nome do Fufuca, eu admiro muito. É um cara que vem fazendo bom trabalho. Hoje, comparando ele ao Everton, acho que ele está acima do Everton Rocha. Então, ou seja, há uma possibilidade muito grande, né? Porque eu acho que poucas vezes isso aconteceu, né? Não sei se, eu não recordo aqui, estou puxando aqui na memória. Difícil, também não lembro. Não lembro do governo não fazer as por exemplo, o próprio, todos na verdade, né? O Everton, a Ana Paula, a Elisiane e o próprio Roberto Rocha, todos foi feito com a mão do governo. Perfeito. Né? E se você for parar para ver no caso do Dr. Hilton, tem um grupo grande, tem um grupo volumoso, talvez precise melhorar um pouco mais a questão de mídia, de divulgação, essas coisas, para o povo conhecer mais, mas tem um grupo muito grande. E é um bom nome. É um bom nome. Nome leve, empresário. Foi bom prefeito de Santa Rita, é empreendedor, é gestor, é visionário. Eu acredito que seja interessante. Eu acho que o que o Dr. Hilton vem fazendo, né, de conversar com a classe política, ele recebe o suplente de vereador, o vereador, o prefeito, o ex-prefeito, todo mundo. Era para o Laésio estar fazendo Perfeito. Isso, né? Eu acho que às vezes o Laésio também ele vai perder muito pelo orgulho dele, né? Por essa questão de achar que ele está fazendo tudo certo e esquece os outros. O Dr. Hilton é um cara muito humilde, eu acho isso interessante nele. Já conversei com alguns vereadores, com alguns prefeitos, ex-prefeito, ele tem muita sensibilidade de ouvir os outros, que eu acho que na política é importante, coisa que o Brade não tem. Isso. Lembrando que o Dr. Hilton, a gente já fez o convite, em breve vai estar aqui participando conosco, viu? Vai participar aqui do podcast, né, falando um pouquinho, né? Eu admiro muito o Dr. Hilton, porque pela questão, né, não só ele, como toda a família dele ali, todos os irmãos, o Dr. Hilton é juiz, é empresário, tem o Ariston também, que é deputado estadual, deve ser reeleito. Então muita gente boa aí na família do Dr. Hilton, e tem o próprio, né, o sobrinho dele, que é prefeito lá de o Milton Gonçalo, Santa Rita. Em relação, por exemplo, então você acredita que a Elisiane é uma carta fora do baralho? A igreja, a Assembleia já deu as costas para ela, já deixou claro que não tem preferência por ela. É porque a Elisiane, principalmente a Elisiane, que ela nunca soube se ela era de um lado ou de outro. Eu costumo brincar que ela sempre buscou o poder. Né? E hoje eu vejo muitas pessoas que caminharam com ela descontente com ela. Né? Eu ficaria muito surpreso. Se eu apostei 60 cestas básicas na eleição do Brade, eu quero apostar 200 na eleição da Elisiane, que ela não vota para ser senadora. O Brade eu posso até morder a língua e pagar as cestas, está no jogo. Mas a Elisiane eu pago 200 cestas básicas se ela for reeleita senadora, porque aí eu vou dizer que o povo realmente gosta de sofrer.
Onde você acha que a Elisiane se perdeu? Foi em relação a essa questão de não posicionamento, você já falou agora há pouco, ou foi também aquela questão ali, agora recentemente aí do INSS, ela defendendo, protegendo algumas pessoas para não ir na CPMI? Sim, ela nunca ficou de um lado, realmente. A igreja prega uma coisa, na política ela caminhava ao lado contrário, que é a igreja que elegeu ela. Quando eu digo a igreja, Sim. porque boa parte da Assembleia de Deus que fez a diferença na eleição dela. E a gente vê que ela nunca teve uma postura. Me diz uma coisa, quem é o prefeito que caminha com a Elisiane, que diz eu sou a Elisiane? Tu não vê. Qual o vereador de São Luís que a Elisiane elegeu? Vamos pegar, com todo respeito ao irmão dela, amigo meu particular, o Eliel, foi candidato a deputado federal na última eleição, 6.000 votos, o irmão de uma senadora, não sei se é marido, se é ex-marido, não vem ao caso, foi candidato a deputado estadual, também não ganhou. Também, exatamente. Marido de uma senadora, irmão de uma senadora, não tem um vereador em São Luís, a mulher do Eliel foi candidata a vereadora aqui em São Luís, acho que teve 1.500 votos, do irmão dela. Aí daí tu tira, né? Tô falando de números, né? Não tô falando de sentimento, tô falando de números. Então o Everton pode falar o que for, mas lá tem não sei quantos prefeitos, não sei quantos vereadores, tem um grupo. Eu não consigo ver esse grupo da Elisiane, sinceramente. Eu não consigo, porque ela virou as costas para muita gente. Esse é o grande problema dela, talvez. Talvez, além de não ter lado, ela virou as costas para muita gente que ajudou ela a chegar no carro que ela tem hoje. Mas tu tá falando, eu tô puxando também aqui na memória, assim, pouquíssimos prefeitos já declararam apoio aos seus senadores, né? Sim, sim. Tem muito ainda que já declarou para um, mas já não declarou para o segundo colocado. Segundo colocado não, o segundo candidato, né? Porque são 2 vagas neste ano. Ou seja, puxando novamente aqui lá para minha região, né? Pinheiro, Santa Helena, todos os municípios eu ainda não vi ninguém citando nenhum candidato a Senado, né? Só o candidato ao governo. Muita coisa pode mudar daqui para as eleições. Até porque ainda tem essas dúvidas. Iracema é candidata, Rosiana é candidata, Detinha é candidata. Né? Essas interrogações acho que atrapalham também os prefeitos a tomar decisão. Mas o que eu quero falar da Elisiane é que no histórico todo ela não elegeu um prefeito. Não elegeu. Entendi. Qual foi o prefeito eleito pela Elisiane? Nenhum. Qual foi o vereador, acho que do Maranhão? Eu tenho até dúvida. Acho que ela não elegeu um vereador do Maranhão todo. É isso que eu quero te falar, entendeu? Agora, em relação à escolha do senador, realmente, porque ainda são muitas interrogações. Perfeito. Vou fazer uma pergunta em relação agora, para pegar também essa questão do teu conhecimento na área da política, Guterres. Como é que você avalia essa situação assim? A esquerda, né, o PT, tem muita força no Maranhão, mas tu não vê um deputado forte no Maranhão do PT. Né? O máximo que vamos ter ali é até ex-deputado, que é esqueci o nome dele lá de Zé Inácio. E também tinha um do PT, do Federal. O Federal Rubens Júnior. Rubens, isso, mas não... Sim. Rubens Júnior é PT agora, PT. Né? Que ele era PCdoB, né? Era PCdoB, agora está no PT. E já do outro lado, né, no PL, nós temos a Mariana Carvalho, nós temos a Flávia, vereadora aqui em São Luís. Por que não consegue o PT, não consegue esses votos, vamos dizer assim, do Lula, do PT, não consegue eleger um deputado aí de força no Estado? Você falou tudo agora. Acho que talvez não seja o PT forte no Maranhão, acho que forte no Maranhão é Lula. Entendeu? E aí eu acho que as pessoas daqui, por mais que tentam encarnar esse espírito do lulismo, não conseguem com eficácia. Então tu vê que o PT dificilmente faz um prefeito na capital, dificilmente vai fazer um governador no estado, não tem muitos deputados estaduais, não tem muitos deputados federais, porque o forte é o Lula. E essas pessoas, essas personas, como a gente gosta de falar, não estão conseguindo transmitir esse sentimento para a população do que o Lula transmite. Então, assim, eu costumo dizer que não é o PT que é forte aqui no Maranhão, é o Lula. O sentimento do Lula que é... E vamos ser sinceros, vem diminuindo um pouco. Já foi maior, já teve maior aceitação, mas ainda é grande. Então, assim, o Lula é forte, mas não vejo o PT forte, não. Tu vai me dizer, quando sair os resultados das eleições proporcionais, quantos serão eleitos do PT? Tu vai me dizer, são números bem significativos. E esses nomes que eu citei agora há pouco, a questão do PL, deve ser mesmo aí a força da direita no Estado, ou você acha que deve surgir mais outros nomes? Não, tem nomes bons aí, a né? Mariana. Tem a Mariana, Carvalho. Tem o próprio Enos, o pastor da Assembleia, que vai ser candidato a deputado estadual. Né? Hoje o PL, para a chapa de estadual, estava vendo muitos nomes bons. Né? Falam em 6, mas dependendo se espremer faz até 7. Tu tem o próprio Aldi, que é vereador da capital, que vai sair candidato a deputado estadual. Tu tem o filho do Julinho Ribamar, o Júlio Filho, né, que está fazendo um grupo muito grande. Então, assim, tu vê o PL. Por isso que eu estou falando que o PL ele vai fazer uma diferença muito grande. Aí tu vem para federal, tem o doutor Orlando, que não é candidato, deputado de mandato, mas vem com uma força, um grupo muito grande. Entendeu? Que pode surpreender. Tu tem lá o de Caxias, o Paulo Marinho, né, que sempre teve uma boa base, todinho. Então, assim, hoje o PL, em relação ao PT e PL, tu vê o grupo do PL com mais êxito do que o grupo do PT. Perfeito. Isso é indiscutível.
E aí, também tem deputados lá no PL de mandato que também muita força, né? Que não tem essa ligação muito forte com o PL, mas estão lá no PL. Sim. Que é o deputado segundo, o Cláudio Cunha, né? Tudo Sim, no PL. Ou seja, o Cláudio deve ter uma votação muito boa, o próprio Batista II também é uma votação muito boa. É difícil saber quem vai ficar de fora ali no PL, né? Porque ali, eu tenho uma listazinha ali de uns 10 nomes ali, que é de tu olha pra lá, tu olha pra cá, tu diz, rapaz, quem que vai ficar de fora? Tu tem até medo de te atrever em falar quem vai ficar de fora. mas Aí tu já olha pro PT agora, ficou... Ah, tá aí, um nome que provavelmente deva ser ali, 2 nomes, Cricieli e a Luana Rezende. A Luana entrou agora recentemente no PT, não é petista raiz, mas entrou, né? E acredito que deva ser eleita junto com a Cricieli. E também essa questão do PL tá assim, tem alguns que estão com Orleans, outros ainda estão lá com o Felipe Camarão, né? Ou seja, esse impasse está muito grande, né? Tem que ter essa coesão. Aí que entra o líder, né? Que vai entrar o Josemar na hora de colocar. Do PL não, desculpa, do PT também, né? Do PT. Você falou agora há pouco, a Crisieli, né? Tá com Orleans. Mas tem gente do PT que ainda está ainda com o Felipe Camarão. Porque, e assim, só rapidinho, há essa possibilidade do Lula nem se envolver no Estado do Maranhão? Eu acho que não, né? Eu acho que o Lula ele vai pensar muito na eleição dele também, né? Eu acho que o Lula, se ele puder ter 20 palanques aqui no Maranhão, ele vai querer ter. Né? Porque a eleição não vai ser fácil também. Ele já deixou bem claro, tanto ele quanto o Bolsonaro, que quando ainda dava entrevista, né? Que a preocupação deles era o Senado. O Senado. E ele tem que ter muito essa preocupação. Agora, tanto é que ele abraçou a Elisiane, né? No movimento, ele trouxe a Elisiane para o PT exatamente buscando essa vaga para o Senado, só que isso é sonho, isso não vai acontecer. Mas o que eu te falo é o seguinte, hoje, no caso da Cricieli, eu fico pensando, filiado ao PT, e se Felipe for candidato? Né? Porque tem a questão da fidelidade partidária, tudinho aí, ela vai pedir voto por Orleans, sendo filiado ao PT, ela fica pensando numa situação delicada. Entendeu? Na verdade não é só o PT, é a federação, vamos lá, o Flamarion Amaral, tá no PV, irmão do Rio do Amaral de Imperatriz, provavelmente deve caminhar com Orleans, mas se a federação caminhar com o Felipe, como é que ele vai pedir voto por Orleans lá em Imperatriz? Então vão ter alguns nomes que a situação vai ficar bem complicada, entendeu? Complicado. Guterres, em relação à questão do Felipe Camarão, eu queria que tu me falasse para quem está nos assistindo, claro, evidente, assim, por que o Felipe se tornou, assim, qual o termo que eu posso usar aqui, se tornou esse político hoje, sem força, sem representatividade? Por que ele não conseguiu ser um Brandão da vida? Faltou ali ser fiel? Porque, assim, na minha avaliação, o Brandão foi fiel a Flávio Dino. Esperou o momento dele, né? Isso. Todo mundo falava que Flávio Dino ia indicar o Everton, e Brandão estava todo tempo ali caladinho, diferente de Felipe Camarão. Né? Felipe começou a dar logo entrevista, começou logo, né, cutucar o Brandão e não sei o que, se aliou ao Telino, com aquela galera ali. Assim, o que faltou para Felipe? Porque assim, eu acho que se o Felipe fosse fiel ao Brandão, era o Felipe que era o candidato agora. Era o natural fazer esse percurso, né? Faltou o que para Felipe? O Felipe é um cara altamente técnico, inteligente, isso é indiscutível, mas eu acho que a palavrinha que faltou ao Felipe foi maturidade. Né? E aí acho que tu acompanha alguns grupos de WhatsApp, eu acho que não só o Felipe, mas alguns aliados dele, né, querem muito ganhar na força, no grito, na intimidação. E política não se faz desse jeito. Na imposição. Porque tem que ser, aí se zanga, aí briga, aí xinga. Né? Não se ganha eleição do jeito. E acho que o Felipe ele foi muito levado por outras pessoas a tomar algumas atitudes. Mas não é mais criança. Mas foi imaturo, foi tolo. E hoje eu vejo a situação dele, eu vou até me atrever, se porventura o Brandão vier a cair com uma canetada do STF, mesmo o Felipe sentar na cadeira, mais fácil pro Bride ainda. Entendeu? Por causa do tempo curto e porque ele ficou azedo. Desculpa o termo, Felipe. Da classe política. Hoje a classe política, boa parte da classe política não quer estar perto do Felipe. Então, assim, ainda vejo caminhando mais com o Bride do que com o Felipe. Então, assim, acho que faltou maturidade, faltou saber esperar, faltou saber articular, foi muito impulsionado pelos outros. E não volta mais não, infelizmente. Porque assim, na minha análise, se não dava para ele ser hoje o nome de sucessão do Brandão, mas assim, na minha avaliação, ele teria um caminho aberto fácil para Senado. Seria senador tranquilamente, com o apoio do Brandão, tranquilamente. E com o apoio do Lula. O apoio do Lula e do Brandão era perfeito. 8 anos lá dentro, seria perfeito, entendeu? Eu acho que faltou muito, não sei se pessoas também por trás dele influenciaram, acredito que sim. Vou usar um termo que a gente usa muito na baixada, né? Será que ele emprenhou muito pelo ouvido? Infelizmente ele emprenhou e faltou maturidade. Infelizmente hoje eu vejo muita gente dizendo assim, o Felipe ficou um cara antipático, um cara chato, um cara isso, um cara aquilo, porque ele ficou militante em excesso. A gente vê pelos vídeos, outro dia eu vi um vídeo dele chamando o Orleans de bebezão,
Uma coisa é tu ser concorrente da pessoa, outra coisa é tu faltar com respeito. Né? Acho que há limite para tudo. Criticar também a gestão do Brandão, sendo que até ontem ele fazia parte. Sim, sim. Ele começou como secretário de Educação, como vice-governador, entendeu? Então, assim, hoje eu acho que na política você tem que ser... O Maquiavel já dizia isso, esperar teu tempo. Né? Acho que faltou isso pro Felipe, esperar o tempo dele. Acho que ele se afobou e o resultado não foi muito bom. E teve duas situações também lamentáveis, né? Teve uma discussão feia com um membro do PT, né? Que Sim, vazou. grupo de WhatsApp. E teve aquela situação envolvendo a Mical, né? Então, isso também é questão comportamental, né? É o que eu falei, maturidade. São coisas que você nunca pode pensar, principalmente ele, um vice-governador, seja com quem fosse. Exatamente. Podia ser com o irmão dele, né? Porque hoje qualquer coisa se vaza. Então, assim, faltou muita maturidade da parte dele. Perfeito. Pagotes, muito obrigado, cara. Foi um bate-papo bacana, bem interessante. Eu já quero até te fazer um convite aqui ao vivo, para você vir mais vezes. Vamos bater mais vezes. Quem sabe a gente pode até formar aqui um projeto, aqui, um quadro, né, para a gente fazer umas análises políticas, porque é muita coisa. Eu, particularmente, amo falar de política, eu adoro, né, conversar sobre política. Eu sou daqueles que a política é que realmente ela transforma a vida tanto individual quanto coletiva das pessoas, né? Eu sempre digo que a política vai aonde outras coisas não vão. Então a política consegue chegar, a política de verdade, não a politicagem. E já para encerrar, faz uma análise aí rapidinho, né? Como é que você avalia realmente esses nomes para governo e também, claro, evidente, os nomes aí para presidente da República, né? A gente tem o Lula, né? Recentemente deu uma entrevista, não sabendo se ainda vai ser candidato, mas eu acho que vai acabar sendo realmente candidato. O Flávio Bolsonaro, mas tem outros nomes, bons nomes, né? Temos aí o Romeu Zema, o Caiado, né? O Ratinho já desistiu, né? Não, nem saiu do governo. Como é que você faz uma análise para a gente em relação à presidência e também para o governo do Estado do Maranhão? Vamos pegar nível nacional, né? Vamos lá. Eu acredito que o Zema deva ser vice do Flávio, que vai ficar uma chapa bem interessante, realmente, se o Zema for o vice do Flávio. Então, o Flávio tem um desejo da Tereza Cristina, né? Mas falam em Zema também. A gente olha por números, né? Minas evoluiu muito com o Zema, é um gestor realmente muito técnico. O Flávio... É aquilo que a gente, só rapidinho, aquilo que a gente estava falando. É isso que faltou pro Brade, assim, para ter esse título de melhor prefeito do Estado do Maranhão. Gente, vocês que acompanham a gente, você vai lá nas redes sociais, em Santa Catarina, Chapecó, Florianópolis, para você ver o que eles estão fazendo naquela região. Você vê mudança. Minas, exatamente. Então, assim, quem é de Minas sabe o que eu estou falando. Então, assim, o Zema realmente foi muito eficaz. Eu tenho uma simpatia gigantesca pelo Caiado. Eu acho o jeito dele, assim, um jeito muito sério, muito... E Goiás também evoluiu bastante com ele. Mas, segurança pública. Mas a gente sabe que hoje no Brasil se toma por dois sentimentos, né? Do lulismo e do bolsonarismo, né? Com todo respeito ao Zema, ao Caiado, a qualquer outro candidato, né? A população brasileira... Meu candidato, se eu pudesse, né, escolher e indicar, seria o Tarcísio. Mas esse vai ser reeleito governador de São Paulo tranquilamente, né? Isso aí a gente sabe. Outro gestor também muito técnico, eu já tive a oportunidade de São Paulo, todo mundo fala muito bem dele. Mas hoje a população brasileira, infelizmente, criou esse sentimento por essas duas personagens. Então, assim, por mais que eu queira votar no Caiado, no Zema, em qualquer outro candidato, vai se delimitar aos dois. E eu vou te ser sincero, vai ser uma eleição dura como foi da última vez, entendeu? Só que eu quero chamar a atenção, com todo respeito a quem é bolsonarista, o Flávio é melhor do que o pai. Muito. Eu acho mais técnico, mais inteligente, pensa antes de falar, não cria conflitos desnecessários. Eu acho que o Lula vai ter muita dificuldade. Não é à toa que o Lula já está pensando em não sair candidato. Agora, o grande problema do PT é que não preparou ninguém para suceder o Lula. Essa é a grande verdade. E se botar qualquer outro candidato, Haddad, qualquer um, é eleição para se ganhar no primeiro turno. Não tem outro nome. Talvez, não sei se ainda pode, seria o Flávio Dino, né? Mas mas esse também não vai conseguir fazer frente para o Flávio Bolsonaro. Eu acho o Flávio Bolsonaro mais bem preparado que o pai. Né? Eu acho que talvez a questão da rejeição do Flávio seja até menor do que o do Bolsonaro. Eu acho o Flávio um cara mais calmo, mais tranquilo, sabe usar melhores palavras, não toma determinadas atitudes que o pai tomava. Eu vejo hoje um cenário, não estou falando que vai ganhar a eleição, mas um cenário muito favorável hoje para o Flávio. Como é que você vê a questão aqui no estado do Maranhão em relação a essa questão de Flávio e Bolsonaro? O Lula deve ganhar, mas vai diminuir. O que já chegou a ser de 75%, 80%, eu acho que vai ficar na casa de 65%, 60%. E eu me atrevo a falar que na capital, São Luís, possa ser até 50-50. Hoje você vê um sentimento do bolsonarismo na capital, São Luís, muito grande. Nos interiores, aí o PT vai levar uma certa vantagem, mas hoje na capital eu vejo algo muito nivelado. Algo que já foi estrondosamente favorável ao PT,
Hoje eu vejo algo muito nivelado. Então, se você estiver correto, né, então realmente pode ter aí uma diminuição muito grande, porque a segunda maior cidade do estado já dá, o PL já ganha lá com Perfeito. Se você for para Imperatriz, já ganha. Já vai dar o PL. E aí, né? se na capital tivesse empate, aí, ou seja... Vai nivelar. Se não for empate, é algo muito próximo. Mas você vê no dia a dia, nas conversas, você vê que as pessoas de direita na capital vêm aumentando muito. Agora, em relação ao... E o Lula também, tem uma questão do Lula que é a seguinte, a questão já do desgaste. Sim. Assim, São 79, 80 anos, com todo respeito à idade, mas isso, já assim, e assim, cara, o que Lula vai prometer? Assim, eu estou querendo que a eleição chegue logo para me saber o que ele vai prometer, porque ele já está aí 20 anos governando. Então, ou seja, ele não é mais novidade. Tem que ter muito jogo de cintura para saber o que ele vai estar prometendo, né? Porque, eu vou prometer educação, sim, mas tu tá 20 anos na educação, aí, por que não... Enfim, uma análise que eu faço. E aí vem a questão também dos sucessivos escândalos ultimamente, né? INSS e outras coisas, Banco Master, Correio, né? Então, assim, a população começa a entender que não é só a cervejinha e a picanha, né? Se precisa de mais coisas, né? Então, eu vejo hoje um cenário favorável. Né? Tanto é que todas as pesquisas segundo turno dá o Flávio Bolsonaro na frente, né? Perfeito. E em relação aos outros candidatos, com todo respeito, não vai concorrer. A gente vai se delimitar os dois. No governo do estado também acho que não é muito diferente, né? Vamos colocar aí os 4 principais nomes, né? Felipe, Laésio, Orleans e Bright, né? Eu acredito que vai se delimitar em 2 também. O Laésio eu acho que já teve um momento mais favorável, mas foi murchando no decorrer dos anos. E aí a gente vai ver uma disputa entre Orleans e Bright, que eu acredito que grupo, que estratégia, né, que sensibilidade vai pesar muito a favor do Orleans, né? Ainda se está treinando ainda. Eu acredito que vai ficar entre esses dois, deva ter um segundo turno, e eu acho que por causa de todos esses fatores que eu estou te falando, eu acho que o Orleans leva uma vantagem no segundo turno em relação ao Bright. Na hora do pega para capar mesmo, o Orleans deve levar uma vantagem. Mas o Bright é um forte candidato, a gente não pode menosprezar. Claro, evidente. Essa força que você vê o Bright hoje nas redes sociais, era parecido ou é maior, ou foi maior ou menor do que, por exemplo, o de Laésio na eleição passada? Eu acho que o Laésio ele não teve tanta mídia, eu acho que o Laésio teve muito sentimento. Essa questão da direita, a questão do bolsonarismo, eu acho que as pessoas abraçaram muito o Laésio por isso, por de fato ser o diferente. Né? O Brad eu não vejo esse diferente, eu vejo muito o Brad sim na mídia. Né? A questão de usar as redes sociais, essas coisas. Já o Laésio eu acho que foi muito... Teve muitas pesquisas na eleição passada que o Evo estava na frente. Sim. E aí ficou em terceiro. Eu acho que não foi nem tanto a mídia, acho que foi essa questão do sentimento mesmo da direita que fez o Laésio crescer, coisa que não tem sentimento pelo Brad. Você tem realmente uma questão de uma mídia que a boa parte da população acha que é um gestor extraterrestre, que não é. Mas só para encerrar, como é que você avalia hoje, no caso hoje, a pré-campanha dos principais, dos 4? O Orleans é o que saiu na frente? Sim, eu vi alguns eventos aqui na capital lotados. O Orleans está fazendo... Eu conversava outro dia com o vereador da capital, com o Nato Júnior, vou citar o nome dele, que o Orleans está fazendo um movimento correto. Ele está indo nas comunidades. Foi no bairro de Fátima, lá com o vereador Beto, foi agora sábado no Coradinho com o Nato, foi outro dia na Vila Luizão com o Marquinhos. A população desses bairros está olhando o Orleans, que é o movimento mais correto ainda esse. Não adianta só tu abraçar o vereador. A comunidade quer te olhar, a comunidade quer conversar contigo. E eu acho que essa estratégia do Orleans tende muito a trazer bons frutos para ele. E o Bride, né? E o Bride está se ausentando. Está indo para os interiores com eventos fracos, murchos, só com uma determinada cúpula e não está tendo retorno. Eu sempre falo, o Orleans, ele focar um pouquinho aqui em São Luís, a eleição fica até mais fácil para ele. E o Laésio está muito tímido ainda. O Laésio é um evento da pré-campanha dele com pouca gente, 700 pessoas. O Laésio vai muito pelo sentimento, né? O Laésio, eu acho que nos últimos anos ele se perdeu. Ele perdeu aquele momento, poxa, eu fui segundo colocado na eleição de governo. Deixa eu ver a melhor estratégia. Você acha eu acho que perdeu o time. Você acha que foi um erro ele não ser candidato a nada na eleição passada? Poderia ser candidato a prefeito de Imperatriz, por exemplo. Isso. Com todo respeito a Mariana, mas talvez teria mais chance do que ela de ser prefeito de Imperatriz. Hoje teria mais chance de ser governador. Eu acho que ele errou na estratégia. E o Felipe, esse tá... o Felipe, chegando no Felipe, vai ser candidato, uma questão mesmo da imposição do PT, que precisa de um candidato aqui. Mas hoje o Felipe perdeu o grupo, perdeu simpatia. Acredito que deva ficar em quarto em relação aos outros 3. Essa é a situação. E tem um problema seríssimo aí, que é a questão da CPI. Sim, a gente não sabe como é que vai ficar esse resultado. A gente vê que dentro da Assembleia muitas pessoas rejeitam o Felipe, os políticos, né, os deputados. E acho que o Felipe hoje seria o 4º colocado. Já teve um momento de ser o primeiro, né? Isso. E hoje, infelizmente, é o 4º colocado. Luiz Guterres, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso, bacana. Você realmente conhece muito bem.
E já faço convite para participar de outras vai ser um oportunidades. prazer. E fica aí agora suas considerações finais, acrescentar alguma coisa que não foi perguntada, não foi questionada. E mais uma vez, muito obrigado, viu? Primeiramente agradecer, primeiramente não, né? Novamente agradecer a você, Kelso, a sua equipe, né? Por estar aqui falando um pouquinho de política, levando um pouco do que a gente entende, acha que entende para a sociedade. Eu sei que política é uma coisa que não é única, exclusiva, não sou detentor único. Alguém vai questionar, alguém vai dizer que eu estou errado, mas isso que é bom da política. Não é uma ciência exata, por isso que deve se debater. Exatamente. Você tem que discutir política, não os políticos. Eu sempre digo isso para meus alunos, enquanto educador, você precisa debater política. Pessoal, estudem sobre política, pesquisem, busquem o máximo conhecimento possível. Não vão atrás só de TikTok, de Instagram, de rede social. O Guterres falou um monte de coisa, deixa eu ver se realmente é verdade, deixa eu pesquisar. Hoje é necessário ter visão crítica, porque se não tiver visão crítica, o Brasil nunca vai de fato evoluir. Perfeito. Não adianta botar só culpa no político, o eleitor também é culpado, porque muitas das vezes vota errado. E é isso, né? É torcer para a gente poder evoluir, né? Escolher os melhores políticos, evoluir enquanto sociedade, evoluir enquanto gente, e que o amor possa prevalecer perante todos nós. Perfeito. Então tá aí, gente, conversamos com... Qual é a câmera que eu tô, gente? É tanta câmera, graças a Deus. Brincadeira, gente. Conversamos com o Luiz Guterres, ele que é professor e também cientista político, falando aqui sobre um pouquinho, né, dessa eleição de 2026 que está dando o que falar nas redes sociais e também nos bastidores. Muita coisa ainda vai acontecer daqui para as eleições e também, claro, evidente, daqui para as convenções. E, gente, eu vou convidar mais vezes, ele vai estar aqui. Quem sabe a gente hoje pode estar iniciando, eu estou com uma ideia aqui, eu vou já em off falar para ele aqui. Pode estar surgindo um quadro aí para a gente estar falando sobre política que é muito bom, tá bom? Gente, mais uma vez, eu peço para vocês, coloca aqui, mais uma vez eu peço para vocês se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like e compartilha, viu, gente? Kelso, por que eu tenho que fazer tudo isso? Você fazendo tudo isso, o próprio YouTube vai perceber que o nosso conteúdo é relevante e vai estar direcionando para mais pessoas. E claro, evidente, você vai estar nos ajudando, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, fique com Deus e a gente volta em mais um podcast, com certeza, em breve.